Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para conversar sobre um assunto que gera algumas dúvidas em muitos funcionários e que os setores de RH eles trabalham muito massivamente nesse ponto e os funcionários eles têm essa dúvida porque às vezes as empresas elas têm algumas regras, elas têm alguns procedimentos que nem sempre estão de acordo com a legislação ou com o entendimento do judiciário trabalhista. Eu quero conversar com vocês hoje sobre faltas justificadas e atestados médicos. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, acione o sino de notificações para que vocês possam receber esses vídeos e que possamos distribuir e compartilhar essas informações com outras pessoas que têm esse tipo de interesse. Vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, hoje eu quero conversar sobre faltas justificadas e atestados médicos. São dois assuntos, são dois temas muito bem relacionados e precisam ter essa atenção para o estudante do direito, para o advogado profissional que trabalha na empresa, para o advogado que provavelmente vai fazer uma ação para o reclamante e, por que não, como vocês viram na prova do OAB, questões sobre descontos, questões sobre atestado médico, essas coisas caem na prova do OAB e também em alguns concursos. Na OAB passada, o que caiu não foi necessariamente atestado médico, caiu sob descontos devidos no contra-cheque no salário do funcionário. No caso, falava de previdência privada e desconto de INSS. Mas, como nós estamos falando de descontos, quando o funcionário ele falta de forma injustificada ou essa falta não encontra proteção na legislação trabalhista, certamente ele será descontado. E é também uma das espécies de descontos que os alunos eles têm que estar atentos. Pessoal, olha só. Primeiramente, eu quero passar para vocês o artigo 473 da CLT. O que fala esse artigo, meus amigos? Esse artigo é o artigo que elenca as hipóteses de falta do funcionário ao emprego. São aquelas hipóteses que o legislador já especificou ali com quantidade de faltas e hipóteses que o funcionário ele pode faltar. Por exemplo, meus amigos, no artigo 473, inciso 1, ele já coloca ali que o funcionário ele pode faltar por até 2 dias no caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou até aquela pessoa que não seja seu consanguíneo, mas esteja ali declarado na carteira de trabalho e no INSS como dependente. Uma outra hipótese de falta permitida pela CLT é quando a pessoa casa, pessoal. Ele tem direito a 3 dias de ausência em virtude de casamento. Uma outra hipótese muito comum de falta, meus amigos, de ausências ao trabalho, é o da licença paternidade. Nesse inciso 3 você vai notar, pessoal, que ele fala apenas 1 dia, mas isso era a legislação antiga, pois você sabe muito bem que a CLT ela é muito antiga, ela é de 1943. Então, com o advento da Constituição de 88, no artigo 7º, inciso 19, ele autoriza a licença, a Constituição da República autoriza a licença paternidade, pessoal. Ali, ela não menciona exatamente quantos dias, no inciso 19 do artigo 7º, mas o aluno atento e o advogado que trabalha com isso, ele sabe muito bem que ele vai procurar lá na DCT, no artigo 10º, parágrafo 1º, esse artigo 10º, parágrafo 1º, pessoal, ele fala que na licença paternidade
o pai ele tem direito a faltar a ausência de 5 dias. Então, os alunos, numa prova discursiva, por exemplo, e o profissional da área de direito, eles vão combinar o artigo 7º, inciso 19 da Constituição da República, que autoriza o direito, que concede esse direito ao trabalhador, e cumulá-lo com o artigo 10, parágrafo 1º do ADCT, que também faz parte do compêndio da Constituição da República, pessoal. Temos ali no artigo 473 várias outras possibilidades, meus amigos, de ausências justificadas, autorizadas pela lei: serviço militar, eleitoral, quando a pessoa ela se alista na justiça eleitoral, quando o funcionário precisar se ausentar para fazer provas de vestibular para ingresso em entidade de ensino superior, quando ele comparece em juízo e está à disposição do juízo o tempo que for necessário. Também há uma previsão legal para vocês que de repente já fizeram audiências trabalhistas, seja como autor, seja como réu, seja como testemunha. Você sabe muito bem que naquele momento ali você está prestando um serviço público e a CLT entende dessa forma. Então, quando você termina a sua audiência, você como testemunha ou como autor, por exemplo, se você estiver trabalhando, você vai lá comparecer à Secretaria do Juízo e pedir aquela ressalva que as pessoas chamam. Eles sabem muito bem que tem a ressalva. Então, durante aquele período que você estava servindo a justiça, é considerado um abono. Quando o funcionário ele é representante sindical, o sindicalista ele tem essa obrigação sindical, e a lei também autoriza esse benefício, porque durante o período que ele estiver a serviço do sindicato, ele estando à disposição do sindicato, também há o abono de ausência de forma justificada pela própria lei. Mas, pessoal, nem todas as faltas, nem todas as ausências, elas encontram justificativa na lei. Existem outras ausências que é algo natural, infelizmente, do dia a dia. Quando eu digo natural, não que a pessoa deva faltar constantemente, mas a nossa vida cotidiana, ela nos surpreende. Então, não se surpreenda, por exemplo, se um filho ficar doente, se você ficar doente. Aproveitando até a oportunidade, pessoal, eu não mencionei, no artigo 473, lá em um de seus incisos no final, recentemente, em 2016, teve uma alteração nesse artigo 473 que colocou o seguinte, colocou ali que a mãe ou o pai podem se ausentar por um dia por ano em caso de acompanhamento médico do seu filho até 6 anos. Perceba aí, pessoal, esse inciso fala de um dia, apenas um dia. Muitas vezes os funcionários, eles vêm nos questionar, vêm nos perguntar, chegam no setor jurídico, vêm ao setor de RH, às vezes vêm até para o advogado de reclamante e pergunta: doutor, a empresa ela me descontou 2 ou 3 dias porque eu fui levar o meu filho no médico. E ela não sabe dessa previsão da CLT que autoriza a empresa apenas um dia. A empresa deve conceder um dia durante todo esse ano. Se esse funcionário ele falta 2, 3, 4 dias, a empresa não é obrigada, pessoal. Se a empresa não é obrigada, provavelmente ela não vai abonar a sua falta. Então você tem que estar atento para você reclamar os seus direitos de forma correta. E vamos lá, falando desses atestados. Quando você falta, né, você se põe ali algumas opções. Se você não apresenta o atestado médico para a empresa ou o justificativo, porque na realidade é a apresentação de atestado médico
ou justificativo. No dia a dia, nada impede que você, por acaso, não apresente o atestado médico, dê uma justificativa plausível e seu empregador não desconte o dia trabalhado. Mas foi como eu falei na questão do atestado médico para acompanhamento de filho menor de 6 anos. Na falta da apresentação do atestado e você dando uma justificativa, a empresa ela não é obrigada a lhe conceder esse dia. Se a empresa quiser, ela pode descontar sim, seja porque você não justificou, seja porque sua justificativa para a empresa não foi coerente. Então, o mais apropriado e o que a lei te autoriza é a apresentação de atestado, né? Porque a empresa, muitas vezes, ela pode conceder esse benefício para você, mas ela não é obrigada a abonar a falta sua. Então, a partir do momento que você vem respaldado pela lei com o atestado médico, e aquele atestado médico, ele tem que estar colocado ali todos os detalhes, atestado médico de faltas e de ausências de 1, 2, 3, 7 dias, ou muitas vezes vem um atestado médico que ele só abona aquele período da manhã no qual ele se encontrava no médico. Se esse atestado médico emitido pelo médico, ele não é do dia inteiro, ele é parcial, você tem que ir lá trabalhar à tarde. E a empresa, se você não comparecer, a empresa pode descontar a parte da tarde. As horas da manhã que estão previstas no atestado, ela não vai descontar, ela não pode descontar nesse caso de atestado parcial. Mas se você faltar na parte da tarde, ela pode descontar as horas que você não trabalhou na parte da tarde. Então preste atenção o que está lá escrito no atestado, se é um atestado parcial, se é um atestado do dia inteiro, de 2 ou 3 ou 4 dias, que você está ali autorizado a faltar durante aquele período previsto no atestado. Quando nós falamos de atestado médico e falamos de justiça do trabalho, meus amigos, nós temos algumas súmulas aqui que tem que estar na nossa cabeça e no sangue e na nossa alma. A primeira e mais importante de todas, meus amigos, é a súmula 15 do TST. Ela cai toda hora em prova, ela é uma prova do dia a dia da advocacia trabalhista. A súmula 15 do TST, lá no início do compêndio de súmulas, ele fala da ordem preferencial. Qualquer atestado eu posso colocar ali, meus amigos? Não, tem uma ordem preferencial. E de acordo com a súmula 15 do TST, que tem como base também o decreto 27048, você tem que seguir aquela ordem preferencial. Por exemplo, o primeiro da ordem preferencial é aquele atestado fornecido por médico ou da empresa, que muitas empresas têm o seu setor médico, então o ideal é o médico da empresa ou o médico do convênio. Esse é o inciso 1 do decreto 27048. Fala médico da empresa ou médico do convênio. Eles estão no mesmo patamar. Você não é obrigado a pegar um atestado do médico da empresa. Você pode pegar o atestado do médico do seu plano de saúde. Agora, se você tem plano de saúde, se existe médico da empresa e você vai pegar um atestado com um terceiro médico que não é nem da empresa, nem do plano de saúde que a sua empresa fornece para você, você está saindo dessa ordem preferencial. E provavelmente a empresa não vai aceitar porque ela está respaldada pela lei e pelo entendimento do TST. Pode até aceitar, mas se ela não aceitar, ela não estará cometendo nenhuma ilegalidade. Seguindo aquela ordem preferencial, meus amigos, também um outro exemplo que eu posso dar para vocês é um médico do SUS ou até um médico do INSS. No caso da ausência de médico de empresa ou de convênio, pode ser o médico do SUS. Também está previsto ali. Temos essa possibilidade.
Então, fiquem atentos, pessoal, na súmula 15 do TST. Mas a súmula 15 não é a única. É bom que a gente conheça outras súmulas, como, por exemplo, a súmula 89. Nós conversamos aqui no início do vídeo, pessoal, de faltas justificadas, apresentação de atestado médico. E eu pergunto para você, essas faltas que você teve com atestado médico e previstas pela lei, lá na frente, quando você for computar suas férias, quando você for tirar e gozar as suas férias, essas faltas elas são descontadas? Claro que não, meus amigos, até porque a súmula 89 do Tribunal Superior do Trabalho menciona isso. Ela define que essas faltas justificadas, elas não serão computadas no somatório das férias. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Outra súmula importante é a súmula 282 do TST, meus amigos. Nós temos que estar atentos a essas súmulas, porque essas súmulas são muito importantes. A súmula 282, pessoal, ela fala até de afastamento médico, né? Ela fala que, em regra ali, no caso de afastamento pelo INSS do funcionário, os primeiros 15 dias de ausência são emitidos, um atestado médico fornecido pelo médico da empresa ou pelo médico do convênio, tal qual a súmula 15 do TST e o decreto 27048. Perceba que geralmente há uma ligação aqui no direito do trabalho, na legislação, súmula do TST, artigo da CLT, outras leis excepcionais ali, específicas. Eles vão criando um eixo, vão criando um arcabouço ali que você tem que conhecer. Você vai rodar naquele círculo ali e não vai sair fora disso, para você fixar todo o seu entendimento nesse aspecto. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos para que outras pessoas conheçam sobre o tema de direito do trabalho, que as pessoas elas venham conhecer o tema, que os advogados venham conhecer o dia a dia da justiça trabalhista, que os empregados e empregadores conheçam os seus direitos e como eles devem atuar. Compartilhem realmente esse vídeo. Caso você queira alguma informação de temas interessantes que você queira ouvir, coloque aqui nos comentários. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima, pessoal.